Temos a presença de Deus e, queridos, é um privilégio a gente poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? A minha oração é que Deus ele venha sempre fazer, queridos, com que a gente nunca venha deixar as coisas de Deus na nossa vida virar uma rotina, virar uma obrigação, virar apenas mais uma atividade, mas que nós possamos sempre saber que Deus ele trabalha com propósito, que Deus ele trabalha na nossa vida todos os dias. Nós não podemos mecanizar as coisas de Deus, nós não podemos fazer com que seja uma rotina, mas quando nós sabemos que a todo momento que estamos aqui, seja orando, louvando, dando uma saudação, aí no banco, somos instrumentos, tanto para ouvir, para receber, como também para dar. E eu tenho certeza que nessa noite, saímos dos nossos lares, saímos da nossa casa, por quê? Porque nós sabemos que há um Deus que trabalha, há um Deus que a sua palavra não volta vazia. Quantos querem ouvir a voz desse Deus aqui? Diga glória a Deus. Aproveite que você está de pé, eu quero compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. É uma passagem bem conhecida, mas o Senhor nos deu uma palavra em cima disso. Capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 11, o tema diz sobre o filho da viúva de Naim. Bastante conhecida essa história, mas é como eu disse, Deus é maravilhoso, né, queridos? Através dos séculos, né, meu pastor? Essa palavra se renovando a cada dia, falando conosco de uma forma diferente. Por isso que a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável, queridos, né? Você ouve mensagens em cima de um texto e sempre Deus renova alguma coisa, sempre Deus mostra alguma coisa nova. É algo maravilhoso. Só a palavra de Deus tem esse poder. Só o nosso Deus pode fazer essas coisas. Amém? Lucas 7, 11. Vamos ler até o 17. Aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. De todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Querido, pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Queridos, história, eu mesmo particularmente já ouvi muito essa mensagem, já li bastante, nós que lemos os evangelhos, mas eu estava meditando nesse texto hoje, e o Senhor, Ele foi nos dando uma palavra em cima desta passagem, onde nós vemos que o contexto aqui é o seguinte, queridos. A Bíblia diz que Jesus, preste atenção para você entender, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando o Sermão do Monte. Jesus estava ali ensinando as multidões o Sermão da Montanha. Se você vê o Sermão da Montanha, é um sermão onde Jesus ensinava diversos comportamentos, onde Jesus ensinava diversas lições de vida,
onde Jesus ali ensinava o povo a ter uma nova conduta, a ter novas atitudes, a ter um novo modo de pensar, a ter um novo modo de agir com o seu próximo, com o seu semelhante, ensinando o povo o que era o amor, a não julgar, a compreender, a perdoar, acerca do reino de Deus, a priorizar o reino de Deus, porque a Bíblia diz que o povo, a multidão, era como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus ele veio trazer uma mensagem para aquele povo, de que havia para eles algo muito maior, muito mais satisfatório do que as coisas dessa terra. Então, queridos, vai prestando atenção. A Bíblia diz que essa multidão ouvia, aprendia de Jesus e o seguia, andava com Jesus. E o interessante é que enquanto Jesus ia andando, cumprindo a sua missão, pregando, essa multidão que o seguiu, que creu na sua palavra, que creu nos seus mandamentos, o acompanhavam, o seguiam. E a Bíblia diz que assim que Jesus estava ali ensinando acerca de várias coisas do reino de Deus, ele se encontrou ali em Cafarnaum, aonde ele curou o servo de um centurião, que era um homem que tinha muita fé, um homem que ele não se achou digno de se apresentar até Jesus, e ele mandou servos dele se apresentar até Jesus, porque um dos servos que ele mais estimava, que ele mais gostava, se encontrava enfermo. E a Bíblia diz que ele não se achou digno de ir até Jesus, e nem de que Jesus fosse até a sua casa. Mas ele falou, mas eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu sou um centurião, eu também tenho autoridade. Então não precisa nem o Senhor vir até o meu teto, e nem eu fui até o Senhor, porque eu sei que uma palavra do Senhor, essa foi a mensagem que os servos levaram até Jesus. Eu sei que uma palavra do Senhor pode curar o meu servo. E a Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele homem, e quando aqueles servos voltaram para casa, o servo daquele centurião já estava curado, já estava são. Aonde eu quero chegar com isso, queridos? Que nós estamos falando de uma multidão, meu pastor, que andava com Jesus. E eles andavam com Jesus, eles aprendiam com Jesus, eles eram sustentados por Jesus, e eles contemplavam milagres, eles contemplavam maravilhas. E essa multidão que andava com Jesus, essa multidão que aprendia com Jesus, essa multidão que contemplava as maravilhas do Senhor Jesus, agora Jesus, saindo ali de Cafarnaum, cerca de 7 quilômetros, 8 quilômetros, ele passa agora por um lugar, um povoado chamado Naim. E aqui, queridos, onde entra o que o Senhor Jesus ministrou no meu coração, e que nós nessa noite temos que analisar em qual das multidões nós estamos nos enquadrando. Nós temos que analisar em qual grupo nós temos andado. Nós temos que analisar, queridos, por nós mesmos, aonde é a forma com que nós temos conduzido. Porque a Bíblia diz que essa multidão que estava com Jesus, e o que eu acho mais engraçado, meu pastor, é que hoje as pessoas dizem que para você estar com Jesus, você tem que ter só do bom e do melhor. Que para você estar com Jesus, o que define que você tem Jesus na sua vida são os bens que você possui, são as suas conquistas terrenas, é o que você tem aqui. Mas se você analisar essa multidão que seguia Jesus, eram pessoas simples, eram pessoas que não eram ricas, eram pessoas que não tinham tantas posses, mas eles encontraram algo maior, eles encontraram a esperança maior, eles encontraram a satisfação maior, eles entenderam que esse Jesus que eles decidiram seguir, tinha algo muito maior e muito mais valioso. Eles abriram mão de muitas coisas para estar com Jesus. E eles, queridos, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que tinham uma expectativa maior. Outrora, antes de Jesus os chamá-los, antes de ouvir os ensinamentos de Jesus, a esperança daquelas pessoas era só na vida que tinham aqui. Era só, queridos, nas posses, no seu bem-estar aqui terreno. Mas depois que Jesus chegou com a proposta do reino, depois que Jesus disse que ainda que aqui nesse mundo sejamos injustiçados, que ainda que nesse mundo sejamos humilhados, que ainda que nesse mundo sejamos traídos, sejamos deixados a um tesouro maior, a algo maior preparado, e aqueles que entenderam a mensagem do reino começaram a andar com Jesus. Porque, querido, quando nós entendemos o que Jesus ele tem para nós, quando nós não deixamos as coisas desse mundo nos definir, quando nós não deixamos as coisas terrenas, as coisas que acontecem aqui na terra, nos definir quem nós somos,
mudar a nossa identidade, nós passamos, queridos, a viver uma nova vida. E agora esta multidão que entendeu que aquele Jesus que eles estavam seguindo tinha algo muito maior e melhor, eles se deparam com uma outra multidão. Queridos, uma multidão que estava completamente ao contrário dessa. A Bíblia diz que Jesus está indo com uma multidão que estava aos seus pés, que ouvia os seus ensinamentos. E as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de vida, de paz e de esperança. Porque quem anda com Jesus, queridos, não perde a esperança. Quem anda com Jesus, mesmo em meio à tempestade, ele tem paz, porque sabe que ele está no barco. Quem anda com Jesus, meus queridos, sabe para onde está indo. Quem anda com Jesus sabe que ele está no controle. Mas, queridos, agora esta multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus, que via os milagres de Jesus, se depara com uma outra situação. E eu vou te dizer uma coisa: quando você começa a andar com Jesus, você pode se preparar para as críticas. Quando você anda com Jesus, você pode se preparar para perseguições. Porque quando você começa a andar com Jesus, você não faz mais parte desse mundo, não. Quando você começa a andar com Jesus, queridos, o mundo começa a ser indiferente a você. Eu tenho certeza, meu pastor, que essas pessoas que aceitaram Jesus, você imagina os religiosos da época, que tinham Jesus como um falso profeta, que tramavam para tirar a vida de Jesus. Você imagina os religiosos da época, o que eles falavam daquelas pessoas? Todos os que seguiam a Jesus, todos os que obedeciam a sua palavra, todos os que iam após ele, sabe como eles eram tratados? Como loucos. Sabe como eles eram tratados? Com indiferença, com deboche, com desprezo. Mas, queridos, quem anda com Jesus sabe que ele não vai te levar para uma furada. Se você está andando com Jesus, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser apontar o dedo, deixa quem quiser debochar. Não se preocupe, queridos. Quanto mais você é criticado, mais você entende que você não faz parte disso. Quanto mais o mundo te persegue, você tem que se alegrar, porque você está chegando mais perto do reino. Quanto mais o mundo te aborrece, se alegre, porque menos você pertence a essa terra, está chegando mais perto daquilo que ele te prometeu. Quantos querem pertencer ao reino aqui nessa noite? Dê uma glória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, andar com Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus é ter esperança. Andar com Jesus é estar em busca de coisas maiores. Andar com Jesus é ter um caráter transformado, é ter a sua conduta transformada. Só que quando você começa a andar com Jesus e começa a chegar mais perto dele, o mundo passa a te aborrecer cada vez mais. O inimigo passa a te perseguir cada vez mais. Só que, queridos, não há nada e nem ninguém que pare aqueles que decidiram andar com Jesus. Aleluia. E agora, essa multidão que receberam uma palavra de paz, essa multidão que tiveram suas esperanças renovadas pelo Evangelho, essa multidão que deram ouvido a um Jesus que lhes prometeu algo muito maior e melhor. Essa multidão que entendeu que as suas aflições, que as suas decepções, que as suas percas mundanas não era para se comparar com o que o Filho de Deus tinha preparado para eles. Agora eles encontram um contraste. Agora vem uma outra multidão. O cenário dessa outra multidão, porque tem um detalhe, queridos. Uma multidão estava com Jesus e a outra estava sem. A multidão que está do lado de Jesus tem que ser diferente daquela que não tem Jesus. Aquele que anda com Jesus, ele não pode ter a mesma vida daqueles que não estão andando com Jesus. Porque aqueles que andavam com Jesus tinham vida, tinham esperança, tinham promessa. Agora eles se deparam com uma outra multidão de pessoas chorando, de pessoas tristes e com um problema sem solução. Queridos, agora Jesus se depara, ele e a sua multidão que glorificava a ele, que se alegrava com ele, porque ouvia a sua palavra e via os seus milagres. Agora se depara com uma multidão que está vindo, carregando ali um caixão,
carregando ali a vida de um jovem, a Bíblia diz um jovem, filho único de uma viúva. Um jovem, filho único de uma viúva, quer dizer que ela já tinha perdido o seu marido. Queridos, agora ela estava ali perdendo o seu filho, estava levando o seu filho para ser enterrado. Se você pegar o contexto da história, da época, você vai ver que naquela época a mulher ela já não tinha valor. Naquela época a mulher ela já não era valorizada. Então, o que trazia o sustento, o que sustentava a mulher naquela época era o seu marido. Quando geralmente a mulher perdia o seu marido, mas tinha filhos homens, eram os seus filhos que assumiam a parte de administrar, de trazer o sustento, de cuidar. Agora você imagina, a mulher perdeu o seu marido e perdeu o seu único filho. Além da dor de perder o filho e da dor que ela já carregava de perder o seu marido, agora ela tem um futuro incerto. Agora ela tem um futuro questionável. Agora o desespero dela se torna maior porque ela não tem mais ninguém por ela. E como a mulher não tinha valor naquela época, ela nem sabia o que seria da sua vida, para viver, para continuar, para se sustentar. Queridos, se você analisar, nós estamos falando de uma multidão que estava chorando com uma mulher, nós estamos falando de uma multidão que a única coisa que eles podiam fazer por aquela mulher era chorar com ela, e estava indo terminar de enterrar os sonhos dela. Que estava indo terminar de enterrar a única coisa que ela ainda tinha. Que estava ali, queridos, acompanhando a sua dor, mas estava indo junto com ela somente para enterrar e para participar da tristeza e da desilusão daquela mulher. Queridos, aonde Deus falou no meu coração, que tem muita gente, meu pastor, hoje em dia, que parece que mudou de lado, que parece, queridos, que diz seguir a Jesus, diz crer nesse Jesus, mas está andando como essa multidão. Quantas pessoas estão andando, queridos, igual essa multidão, indo enterrar os seus sonhos? Quantas pessoas, queridos, grandemente usadas por Deus, com ministério, com promessa, que por causa das coisas desse mundo, que por causa de uma decepção, que por causa do pecado, que por causa de alguém, que por causa de uma mágoa, ou seja lá do que for, decidiram pegar o seu talento, decidiram pegar aquilo que Deus lhe deu, está fazendo igual essa mulher, levando para ser enterrado, desistindo, não querendo mais. Estão andando, queridos, na multidão que não tem Jesus. Porque quem tem Jesus, querido, não desiste. Quem tem Jesus sabe que quando ele perde, lá na frente ele ganha muito mais. Porque quem perde para agradar a Deus não é perca, é ganho. Se você perde alguma coisa aparentemente, porque você está obedecendo a Deus, não é perca não. Ele tem melhor lá para você lá na frente. Quem anda na multidão que está com Jesus, queridos, não perde. Quem anda na multidão que está com Jesus tem esperança. Mas agora nós vemos uma multidão que o que eles têm ali é choro, é tristeza, é desilusão. Por quê? Porque o menino está morto. Quem naquela multidão poderia resolver o problema daquela mulher? Ninguém. Ninguém poderia fazer mais nada. E queridos, muitos estão andando dessa forma. Já pegaram seus projetos, já pegaram seus sonhos, já pegaram os talentos que Deus lhe deu, já pegaram aquilo que até hoje não deu certo, por causa de feridas, por causa de marcas, por causa do mundo, por causa do pecado. Porque, queridos, olha ao redor, porque se nós começarmos a olhar ao nosso redor, a gente não vai ser nem cristão, irmão. Se você olhar para o lado, você não vai ser nem crente. Porque você vai encontrar gente que tem aparência, que tem identidade de crente, aparente, mas vive uma vida torta, vive uma vida errada. E se você for desistir do que Deus tem para você, por causa dos erros dos outros, por causa dos escândalos dos outros, você vai fazer igual essa multidão. Você vai colocar o seu ministério, você vai colocar os seus talentos, você vai colocar o que Deus tem para a sua vida num caixão e vai levar para ser enterrado. Tem muitas pessoas que estão levando a sua família, não acreditam mais na mudança,
não oram mais, não buscam mais em prol do seu filho, da sua família, do seu emprego, porque deu errado em alguma coisa, porque uma porta se fechou, porque foi frustrado em alguma situação, e está igual a essa multidão, como se não tivesse Jesus, porque quem não tem esperança, irmãos, é quem não tem Jesus. A multidão que estava do lado de Jesus sabia que ele fazia milagre. A multidão que estava do lado de Jesus sabia que ele podia todas as coisas. A multidão que estava do lado de Jesus sabia que podia ir com ele até o meio da tempestade, que ele podia acalmar. Podia ir com ele até o deserto, que se faltasse o pão, ele multiplicava. Podia ir com ele aonde quer que fosse, que ele estava ali para se manifestar na hora necessária. Mas a multidão que não tinha Jesus estava indo enterrar. A multidão que não tinha Jesus estava indo para pôr um fim, estava indo ali só para desistir. Só que, queridos, esse Jesus é tão maravilhoso, esse Jesus ele é tão bom, que quando ele olha aquela multidão, quando ele olha aquela mulher, pegando a último bem maior que ela tinha, que era o seu único filho, já tinha perdido o seu marido, e ela ia enterrar o seu filho, e não sabia mais o que ia ser da vida dela, Jesus chegou e falou: pare, porque agora eu cheguei para mudar essa situação. Pare, porque agora eu cheguei e eu posso todas as coisas. Eu não sei se hoje você, queridos, carrega alguma coisa na sua vida, no seu coração, que você já decidiu fazer igual essa mulher, enterrar, desistir e não querer mais. Mas eu sei dizer uma coisa para você: o Jesus que encontrou com a multidão que estava com aquela viúva é o mesmo que está aqui nessa noite. Você não pode desistir do que nasceu no coração de Deus para você. Você não pode desistir do ministério e do dom que Deus te deu. Você não pode desistir da família que Deus te deu. Você não pode desistir dos filhos que Deus te deu. Você não pode desistir dos projetos que você estudou, se esforçou, que Deus te deu, por causa do que está acontecendo no momento. Você não pode estar na multidão que não tem esperança. Você não pode estar na multidão que olha pela aparência. Não, mas morreu, acabou, não dá certo. Você tem que estar na multidão de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Você tem que estar na multidão que está com Jesus, que sabe que para ele não há impossíveis. Você tem que mudar de lado nessa noite. E Jesus, ele pode fazer assim como ele fez aqui, ó. A Bíblia diz que quando eles estavam indo para enterrar, para terminar, para pôr um fim, a Bíblia diz aqui: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Quando você fecha os olhos para o mundo e aprende a abrir os seus olhos para Deus, você enxerga o que Ele tem para você. Naquela multidão, meu pastor, algumas pessoas tinham, no máximo que tinham para aquela mulher, era uma palavra de consolo. O máximo que aqueles naquela multidão tinham para aquela mulher era poder chorar junto com ela. O máximo que aquela multidão podia fazer por aquela mulher era ajudar a carregar o filho dela, que era o que ela tinha para ser enterrado. Era só isso. A multidão do mundo aí fora é assim, meu pastor. O máximo que ela pode fazer é acompanhar você na balada, é acompanhar você no seu vício, na bebida, na prostituição. A multidão aí fora é assim. Ela te acompanha, ela te ajuda a enterrar os seus sonhos. Ela vai com você. Ela te apresenta a mesma coisa que apresentaram para essa mulher. Quem aqui podia apresentar para aquela mulher: eu posso solucionar o seu problema, eu posso ajudar? Não, queridos, morreu, já era. O que eu posso fazer é ir junto com você lá enterrar. O que eu posso fazer é ir junto com você lá chorar. O que eu posso fazer é ir lá ver o seu sonho sendo enterrado, o seu filho sendo enterrado. É o que eu posso fazer. O que o mundo tem para nós é isso, queridos. A proposta do inimigo é essa. Use as coisas do mundo, use os prazeres da carne, use o vício, use a prostituição, use as facilidades, use o pecado para continuar indo de encontro à sepultura e enterrar o que Deus quer que você viva.
o que Deus quer que você tenha, o que Deus quer fazer lindo na sua vida, o diabo quer usar o mundo e a multidão lá do mundo para conduzir você até a sepultura. Só que tem uma coisa: Jesus veio no meio do caminho para impedir esse negócio. Jesus apareceu no meio do caminho para impedir que aquele menino, que aquele moço, que o bem maior daquela mulher seja enterrado. Só que aqui aconteceu uma coisa. Ela só tinha o ouvido de lamento, de dor, de tristeza e de choro. Só que, queridos, quando ela ouviu uma voz diferente, quando ela olhou para Jesus, ela encontrou alguém que entendia a dor dela. Quando ela viu Jesus, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. A compaixão, a compreensão que nós não encontramos, queridos, em homens, em parentes, em pessoas, a expectativa que nós criamos em pessoas, e nós não encontramos o retorno. Isso muitas das vezes nos faz morrer por dentro, nos faz desistir, nos faz não querer. Mas se nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos ver um Jesus que se move de íntima compaixão, que se importa sim. Todo mundo poderia não se importar, todo mundo poderia fazer a média com ela, mas depois cada um ia para a sua vida, ia para a sua casa, e o que ia ser dela? Mas teve um Jesus que estava vendo. Tinha um Jesus ali que contemplou a dor, que moveu-se de íntima compaixão, que chegou até ela e disse: não chores, porque parecia que estava acabando, parecia que morreu, parecia que ia ser enterrado, mas a partir de hoje, a partir de agora, o negócio vai mudar. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos físicos, feche os teus olhos para tudo aonde você acreditou e abra os teus olhos e entenda que tem um Jesus que entende você, que conhece o teu coração, que conhece a dor, que conhece os sonhos, e Ele está falando: não vai mais continuar, você não vai mais continuar indo de encontro à sepultura enterrar isso não, porque a partir de hoje eu vou fazer nova todas as coisas. Jesus viu a dor daquela mulher, parou aquele enterro, aquele ato fúnebre, aquele cortejo. Aqueles homens pararam, e aquilo que era para ser o fim, aquilo que estava indo para ser enterrado, Jesus pôs a mão. A Bíblia diz que Jesus colocou a mão no que estava morto, no moço, onde o moço estava morto. E quando Jesus colocou a mão, que eu acho engraçado, meu pastor, só Jesus para fazer um negócio desse. E chegando, se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Alguém aqui já viu o defunto sentar? Alguém aqui já viu o defunto falar? É só Jesus entrar no negócio que essas coisas acontecem, meu pastor. Aquilo que para o homem é loucura, é impossível, mas Jesus, quando chega e põe a mão e ordena, acontece. Está escrito aqui, ó, o defunto sentou-se e falou. O que estava morto, queridos, agora recebeu vida. O que era impossível, o que todo mundo olhava para aquela mulher como uma coitadinha, o que todo mundo olhava para aquela mulher e falava: agora já era, o que vai ser dela? Vai virar uma escrava, vai virar uma mendiga, não vai ter mais nada. Até que Jesus chegou com o seu poder, com a sua palavra e falou: parou, acabou, não vai enterrar, não vai morrer, porque eu faço nova todas as coisas. Queridos, em nome de Jesus, você vai mudar de lado hoje. Se você estava na multidão errada, se você estava na multidão que estava carregando sonhos, carregando projetos, carregando talentos para enterrar, para desistir, se o inimigo já estava usando o pecado, as coisas aí fora, te conduzindo à sepultura para enterrar, Jesus nessa noite vai intervir nesse negócio. A palavra dele, em nome de Jesus, vai fazer reviver aquilo que já estava morto, vai fazer levantar aquilo que estava caído, vai fazer acontecer aquilo que parecia que não podia mais acontecer. Porque, queridos, a Bíblia diz que quando Jesus ordenou, quando aquele moço se sentou,
aconteceu um negócio maravilhoso. A Bíblia diz que aquela multidão de tristeza, aquela multidão sem esperança, aquela multidão que estava indo junto para enterrar, que estava indo junto para sepultar, que estava indo junto para chorar, agora contemplaram o milagre, contemplaram a mudança, e eles se juntaram com a outra multidão, e começou todo mundo glorificar, começou todo mundo se alegrar, começou todo mundo reconhecer: é um profeta, é o Filho de Deus. Deus visitou o seu povo. É isso que Deus vai fazer, queridos. Aqueles que estavam indo junto para enterrar, aqueles que estavam indo junto para chorar, vai ver que Deus visitou a tua vida, vai ver que Deus estendeu a mão, vai ver que você não podia, que a pessoa que você pensou que ia ajudar não podia, mas Jesus estava vendo tudo, Jesus já estava preparando tudo, e Ele nessa noite vai colocar a mão em sonhos, vai colocar a mão em ministério, vai colocar a mão em talento, vai ressuscitar, vai fazer tudo novo, vai erguer, queridos, o Jesus que levanta defunto, que faz defunto falar, está aqui nessa noite. Você pode crer nisso? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Alabacalabassúria. Quando fala de ressurreição se fala de alegria, ressurreição se fala de novidade de vida, é coisa nova, é coisa diferente, é coisa surpreendente. É assim que Jesus faz, querido. Jesus deu vida de novo, recomeçou de novo, mas recomeçou mais gostoso, recomeçou melhor, recomeçou, queridos, com mais sabor, com mais cor, com mais alegria. É assim que Jesus vai fazer, queridos. Quando Ele pôr a mão, quando Ele ressuscitar, quando Ele fazer ressurgir, vai vir melhor, vai vir mais gostoso, vai vir mais satisfatório, porque o nosso Deus tem o melhor, e esse melhor está disponível para você aqui nessa noite. Esse Jesus que tocou no filho da viúva de Naim, disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Esse Jesus que se moveu de íntima compaixão, está escrito lá em Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele só precisa que você creia, Ele só precisa que você acredite, Ele só precisa que você abra os olhos em meio à multidão que você está vivendo e veja nele o Deus que teve compaixão, veja nele o Deus que se importou com você, e veja nele o Deus que está disposto a colocar a mão no que estava morto e trazer a vida novamente. Eu não sei, porque eu não conheço o teu coração, mas eu sei que o Jesus que faz o que está morto ressuscitar, que faz o que está para ser enterrado ser cancelado, Ele está aqui nessa noite. Eu não sei por quanto tempo o coveiro ficou lá esperando. Eu sei que naquele dia não teve enterro. Eu sei que naquele dia, queridos, não teve enterro. Eu não sei se ele ficou lá esperando muito tempo o jovem chegar para ser enterrado, mas Jesus apareceu no meio do caminho e falou: cancela esse negócio aí, pode enterrar outro, mas esse aí hoje não, porque eu cheguei no negócio. Queridos, aqueles que não crerem, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não estão nessa multidão, estão aí fora, estão muitos aí sepultando seus sonhos, sepultando seus projetos, sepultando as suas vidas, mas você não, porque você veio diante de Jesus aqui hoje, e diante de Jesus tem ressurreição, diante de Jesus tem milagre. Aquele que foi lá para o vício, aquele que desistiu de estar na casa de Deus, aquele que decidiu fazer do jeito dele e saindo de passos largos para enterrar seus sonhos, de passos largos para enterrar seus projetos. Mas você está aqui nessa noite, você não ficou na sua casa, você não ficou se lamentando, mesmo sem força, mas você veio no lugar certo, você veio diante do Jesus que ressuscita, diante do Jesus que faz nova todas as coisas. Se você acredita nisso, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alamandarabaxúria. O milagre na sua vida vai influenciar aqueles que estavam indo junto com você para enterrar os seus sonhos. Seja com palavras, seja com inveja, seja amaldiçoando. Alabacalabaxuri, me desce, alamandária. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus tocou na vida daquela mulher, aquela multidão teve que se juntar com a outra. Aleluia. Aqueles que falavam: aí não tem jeito não, aí não muda, aí não melhora, aí não se liberta, isso aí é fogo de palha, isso aí é coisa de momento, isso aí não vai para frente.
Queridos, eles não sabem o Jesus que teve compaixão da sua vida. Aquela multidão foi enterrar o filho daquela mulher, porque eles não sabiam quem estava no meio do caminho para ter um encontro com ela. Aleluia, glórias a Deus. Aqueles que ainda não entendem, aqueles que ainda não sabem o poder que há no Cristo que você levantou a mão e aceitou. Aqueles que ainda não sabem porque não contemplaram fisicamente. Escute o que eu vou te falar agora. Muitos ainda não conseguiram contemplar, materialmente falando, fisicamente falando, o milagre do Deus que você serve, do Deus que você professa. E vem muitas das vezes como um religioso, como mais um crente, como mais um doido, como mais um que veio para dar dinheiro para pastor, para enriquecer a igreja. Mas eu vou dizer um negócio para você: Deus vai fazer algo notório. Deus vai fazer algo tangível, palpável, para mostrar que Ele te chamou. Deus vai fazer algo que as pessoas vão ver e vai ter que vir aqui se juntar com essa multidão que glorifica e ver que Deus é na tua vida. Aleluia. Não para envergonhar ninguém, mas para salvar. O milagre na tua vida vai trazer salvação a outros. O milagre de Deus na tua vida, o milagre de Deus no teu ministério, o milagre de Deus no teu coração, nos teus sentimentos, vai fazer com que pessoas percebam a mudança, a ressurreição, o renascimento de muita coisa, e eles vão se juntar aqui e vai glorificar o teu Deus. Aleluia. Deus vai mostrar, queridos, que quando Ele chama, que quem anda com Ele, aleluia, Ele se responsabiliza. Quem anda com Jesus, queridos, não tem morte, não tem tempestade, não tem fome, não tem nada, queridos. A Bíblia diz que até mesmo quando os fariseus foram cobrar de Jesus: você é tão justo, se você é justo, se você é filho de Deus, se os seus discípulos estão, você tem que pagar imposto. Jesus é tão maravilhoso, queridos, que até nas mínimas coisas que quiseram pegar ele falou: vai lá, Pedro, vai lá na boca do peixe que o dinheiro vai estar lá. Porque não há nada, queridos, que o diabo nos afronte. Não há nada que o diabo queira nos envergonhar, que Jesus não tem uma providência para dar. E vem da onde menos espera. Amém? Então eu quero que nessa noite, se você quer que esse Jesus que ressuscita, venha aqui para frente em nome de Jesus. Esse Jesus que ressuscita sonhos. Esse Jesus que encontrou a viúva de Naim. É o mesmo que te chamou.